Você sabe que a vida ela é feita de escolhas. Existe uma escolha que cada um de nós devemos fazer em algum momento em nossas vidas. E essa escolha é ou viver no pecado ou aceitar de uma vez por todas a graça. É entender o quanto dependemos e precisamos da graça de Deus para sobreviver. Exatamente isso. Veja o que está escrito em livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, aonde trataremos este assunto entre o pecado e a graça. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, aqui ela está fazendo uma menção a Adão, aquele que pecou juntamente com sua esposa e através deste pecado entrou no mundo a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou seja, todos pecaram porque herdaram o efeito do pecado de Adão e Eva sobre suas vidas. Através de um único homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, porque o pecado não é imputado não havendo lei? Porque não se havia uma consciência do que era pecado. A lei, ela serve exatamente para isso, para impor limites sobre a vida do homem, para expor para o homem o que é errado. Se não houvesse a lei, se não houvesse essa exposição do que é errado, o homem viveria sua vida de uma forma desenfreada, como se tudo que ele quisesse fazer fosse o certo e não houvesse erro. O grande problema de se viver assim de uma forma desregrada, sem freios, sem limites, é que muitas vezes aquilo que parece ser certo para você pode prejudicar outra pessoa, pode ser ruim para outras pessoas. Então, há um grande ditado onde se diz que o meu respeito, começa ali aonde vem o seu, ou seja, os meus direitos, eles complementam seus direitos. Aonde o meu direito se estende é onde que o seu direito se inicia. Ou seja, uma complementação de direitos, para que ninguém viva de uma forma egoísta e isolada, ou seja, apenas o que eu faço é o certo, apenas o que eu acredito é o correto, apenas aquilo que eu vivo é o certo. Ou seja, muitas vezes, quando agimos assim, invadimos o espaço que o outro também tem por direito. E agora fica uma pergunta, para todos nós. Quem é o dono da verdade, senão Deus? Quem entre nós, humanos, pode se dizer o que é certo ou errado? Sem base nenhuma não se pode fazer isso. Por isso a nossa base, a nossa fundamentação está nas Escrituras Sagradas. É ela que dita o que é certo e o que é errado. Não o meu ponto de vista, não aquilo que eu acho ser certo. E é bom a gente ter esse entendimento, para que a gente comece a respeitar e entender mais o ponto de vista de outras pessoas, que pode ser até diferente que o seu. Mas o que nos leva a entender então em relação à questão do pecado e da graça, tudo isso que estamos dizendo aqui? Se tratando de lei, a lei serve justamente para isso, para ela não somente limitar o homem, mas para mostrar para o homem o que é certo, o que é errado. A lei é uma sinalização daquilo que é errado. Então a lei serve para isso, como uma sinalização. No entanto, a morte ela reinou desde Adão até Moisés.
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui a Bíblia já está apontando para Jesus, aquele que havia de vir. E aqui está dizendo que desde quando Adão pecou, o pecado ele vinha reinando sobre a vida do ser humano, de Adão até Moisés. Ele vinha reinando, vinha operando sobre a vida do homem, de Adão até Moisés, através da morte. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Por isso existe aquele ditado, aquele versículo muito conhecido, que é onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está falando de Adão e está falando de Cristo. O sacrifício de Cristo superabundou sobre o pecado, ou seja, ele não somente pagou as dívidas pelos nossos pecados, como ele venceu a morte, que tinha autonomia, direito sobre a vida de todo aquele que era tido como inimigo de Deus, estava separado de Deus, mas agora através do sacrifício de Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário, fomos redimidos, fomos reconciliados de Deus, arrancando assim o aguilhão da morte, tirando assim a autonomia que a morte tinha sobre a vida de todos aqueles que eram herdeiros do pecado inicial, o pecado de Adão. Olha que interessante tudo isso, né, meu irmão? Porque quem paga essa dívida é Cristo. Uma dívida a qual nós não poderíamos ter pago. Então Jesus paga essa dívida. Por isso a graça do Senhor, essa graça merecida, a qual não merecemos, ela pagou essas dívidas pelos nossos pecados, nos trazendo ali uma remissão, né? Fazendo uma expiação pelos nossos pecados. E ali, meu irmão, no versículo 16, aonde está escrito assim: e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aqui revela a propagação do pecado desde Adão. O reinado do pecado, a propagação sobre a vida de todo ser humano, o império que o pecado tinha estabelecido. E o salário deste pecado, do pecado, não de muitos pecados, mas de um único pecado, sempre foi a morte. Por isso que, porque o juízo veio de uma só ofensa foi necessária, foi o suficiente para que a morte se estabelecesse sobre a vida da humanidade. Uma só ofensa, uma só única ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o pecado chegou a um limite, chegou a um nível, e eu vou fazer uma comparação para que você possa entender sobre a história de Sodoma e Gomorra, que o pecado chegou a um nível que não havia mais o que se fazer. Não havia. Como Deus é quem vê aquilo que já vai acontecer, ele antecede tudo em seus pensamentos. Ele sabia que aquele povo, aquela população, aquela comunidade, eles não se converteriam, não se arrependeriam, pelo contrário, seria dali a pior. Então ele precisou cessar a ação do pecado sobre a vida daquelas pessoas, e isso lhe custou a própria vida. Por isso se deu ali a destruição de Sodoma e de Gomorra, diferente de Nínive, que praticava e vivia o mesmo pecado que Sodoma e Gomorra, mas Nínive, ao ouvir a palavra, fez o quê? Se arrependeu. Do alto até o menor, rasgaram suas vestes, se vestiram em panos de saco, se deitaram em cinzas e se arrependeram da multidão de seus pecados. Sodoma, Gomorra, Nínive. Nínive teve um final diferente, porque se arrependeu. E aquele decreto que Deus tinha estabelecido, que em 40 dias a cidade de Nínive seria subvertida, ele retirou esse decreto, porque ele teve compaixão ali
dos ninivitas através do seu arrependimento, diferentemente de Sodoma e Gomorra. Ali Deus já viu o que seria Sodoma, Gomorra 10, 15, 20, 100 anos. Não haveria arrependimento, não haveria um constrangimento em relação ao pecado, pelo contrário, seria dali para pior. Por isso ele precisou cessar. E isso revela a justiça de Deus. Porque que Deus, que conhece o futuro, veria o futuro de uma cidade corrompida, contaminada pela prostituição, pela promiscuidade, por sangue derramado, por pecado, que Deus, que se tendo pleno conhecimento do futuro dessa cidade, permitiria que essa cidade ainda subsistisse em cima de seus pecados, sabendo que o futuro deles seria a ruína. Você entendeu isso, meu irmão? Deus já sabia do futuro de Sodoma e Gomorra, mas ele cessou esse pecado. E o único meio que foi necessário para cessar esse pecado foi o quê? A destruição, a subversão de Sodoma e Gomorra. Porque lá na frente, Deus olhando, ele já viu que não haveria mais condições para eles, não haveria arrependimento, diferente de Nínive. E então isso revela a própria justiça de Deus, porque Deus até nisso foi justo. Ou seja, eu vou permitir que essas pessoas continuem vivendo assim 50, 100, 200 anos? É daí para pior. Ou eu paro com isso agora, porque ele ficaria assistindo eles se destruírem? É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. A justiça de Deus. Deus não está assistindo a terra se autodestruir. Não. Preste atenção nisso, porque muitas pessoas querem julgar Deus, dizendo assim: como que Deus permite que isso aconteça? Como que Deus deixa que isso aconteça? Deus não está num camarote assistindo a terra se autodestruir. Não. Deus, ele é justo, meu irmão. Deus deu a condição de cada um de nós a tomarmos escolhas, a fazermos escolhas sobre o que queremos para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Ele nos concedeu o privilégio de decidirmos, de escolhermos aquilo que queremos fazer de nossas vidas. Agora me diga, você conhece um Deus tão justo como o nosso Criador, que nos dá o direito de escolher o que queremos fazer de nossas vidas? Não. Se você conhecesse a história de todos os reis que passaram, você vai ver assim que a monarquia tem muito essa rigidez, essa controladoria sobre a vida da humanidade. Não só eles, mas os cleros, todas as instituições que tentaram exercer algum tipo de domínio sobre a humanidade, eles estabeleciam o que o ser humano deveria fazer, como que deveria fazer. Mas Deus não, Deus te deu a oportunidade de você escolher entre o pecado e a graça. Você sabe agora que Jesus Cristo morreu numa cruz e pagou a dívida pelos seus pecados. E a pergunta do Senhor é essa para você nessa tarde de hoje: como podereis ainda viver neles, sabendo tudo que Ele fez por você? Você compreende isso, meu irmão? Essa é a diferença que existe entre o pecado e a graça. Porque aquele que insiste em permanecer vivendo o pecado se coloca novamente sob o jugo do pecado e nega a graça de Cristo. Porque ter fé em Cristo não é só dizer da boca para fora: eu creio em Cristo. Ter fé em Cristo é aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque dizer que crê, todo mundo diz. Agora, aceitar é diferente. Você tem noção que todos nós fomos aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo? Por exemplo, fomos feitos filhos de Deus por adoção. Estávamos separados de Deus, estávamos longe, distante de Deus, mas através do sacrifício de Cristo fomos aproximados de Deus, ou seja, fomos feitos filhos de Deus por adoção. Deus nos aceitou. A pergunta que muitas vezes você escuta nas igrejas sendo feitas em púlpitos, altares, são essa: você aceita Cristo em sua vida? Sendo que, preste atenção, meu irmão, quem deveria realmente fazer essa pergunta somos nós ao próprio Deus, dizendo: Deus, o Senhor me aceita assim como eu sou?
E você sabe qual é a resposta que Deus daria para você? Está escrito aqui na palavra dele. Aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Deus não abre mão da sua vida, meu irmão. E ele te diz, ainda que você esteja cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Eu tenho o alívio que você precisa. Você que tem buscado refúgio em tantas coisas que existem por aí supérfluas neste mundo, você já parou para pensar que talvez não seja a hora, o momento de você começar a buscar em Deus a verdadeira felicidade que você tanto precisa? Afinal de contas, até quando você vai viver reclamando, murmurando, dizendo que aqui está ruim, dizendo que seu emprego não presta, dizendo que seu salário não é bom, dizendo que a sua casa não, que você não se sente feliz, dizendo que isso. Você já parou para pensar que talvez o problema real não estejam nestas coisas, mas sim na ausência daquilo que existe aí dentro, que precisa ser preenchido? Isso só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Nada neste mundo pode preencher o que este vazio representa em sua vida. Você entende isso, meu irmão? Então aqui no 17, olha aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais do que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. A desobediência, o pecado, Adão. Preste atenção nisso. A desobediência, o pecado, Adão. A morte entra na vida do homem e começa a operar ali. Jesus Cristo, sacrifício, remissão, perdão, salvação, a vida eterna de Deus, o dom gratuito é derramado sobre a vida de todo aquele que crê, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Você está entendendo agora a diferença entre viver pelo pecado e entre viver pela graça? Eu não estou falando de religião, meu irmão. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de pecado e graça. Você tem ali uma escolha a fazer na sua vida hoje. Você quer viver ali, satisfazendo seus desejos, vivendo uma vida de pecado, ou você quer de uma vez por todas se entregar aos braços de Cristo e conhecer essa graça maravilhosa em sua vida? Viver pela graça de Deus é algo maravilhoso. E isso está disponível para mim e para você. Então ele diz assim, porque, no 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Foi o que estávamos falando. Olha que interessante. A lei veio para que a ofensa abundasse. Toda a ofensa que estava oculta, tudo aquilo de errado, sórdido, que estava escondido, a lei veio para trazer para fora, para submergir todo o erro, toda ofensa, todo o pecado, para que tudo aquilo fosse tratado. Então muitas vezes, meu irmão, o pecado que existe em sua vida, ele vai ser exposto através da lei, mas não para sua condenação, mas sim para a correção disso. A palavra serve para isso. Ela expõe para você o que é certo, expõe para você o que é errado, ela expõe a lei, ela expõe para você os mandamentos de Deus, para que você possa ter consciência de que o que você está fazendo é contra a vontade de Deus, está indo contramão à cruz de Cristo. E isso é praticamente, meu irmão, é um bote salva-vidas sendo lançado a você para que você seja socorrido enquanto é tempo, antes que você se afunde neste mar pecaminoso e não haja mais tempo. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vive pela graça
vive pela justiça. O que reina na vida daquele que vive pela graça de Cristo é a justiça. A justiça que temos direito, que temos acesso à vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, todos nós vamos entrar num tempo de eternidade, mas uns para a salvação, outros para a condenação. A vida eterna que Deus propõe para nós é na salvação com Cristo. Você entende isso? Agora, aquele que não aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não reconhece o sacrifício de Cristo naquela cruz, aquele que não reconhece que Cristo morreu pelos seus pecados, aquele que insiste em viver ainda em iniquidade, desobedecendo a palavra de Deus, contramão à palavra de Deus, ele está negando tudo que Cristo fez por ele. É como se ele estivesse assinando ali sobre a vida dele um decreto dizendo: eu prefiro continuar no pecado. Eu sei de tudo que o Senhor fez, mas eu quero continuar vivendo minha vida. Essa pessoa está negando o convite de Deus sobre sua vida. Ela está simplesmente negando o convite. Só que ela não entende muitas vezes que negar um convite de Deus não é como negar um convite a uma festa de aniversário, de um casamento, ou aí algum lugar que alguém te convida. Ah, não, quer saber? Hoje não vai dar para mim, não. Hoje eu não vou, não. Negar um convite não é você ver um ônibus passar lotado e falar assim: ah, não, tá cheio demais, eu vou esperar o próximo. Você não sabe quando vai vir o próximo. Você não sabe a que horas virá o próximo. Então todos nós estamos tendo tempo suficiente de vida para quê? Para nos arrependermos, para confessarmos o nosso pecado ao Senhor e para endireitarmos os nossos passos, andarmos no caminho de Jesus Cristo, que é o único caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O resto que existe por aí é tudo atalho, nenhum leva para o céu, leva tudo para o inferno. Então você sabe que existe um único caminho, o nome dele é Jesus Cristo. Você sabe que Jesus é a verdade. Você sabe que quando você vive por este caminho, você abraça a verdade que é Cristo, você começa a ter vida. Você começa a viver verdadeiramente essa vida. Até porque tem muita gente que está vivo, mas não está vivendo. Tem muita gente que está vivo, mas está neste mundo definhando de tristeza, de amarguras, de vícios, de problemas, definhando com o tempo. Quantas pessoas no dia de hoje não falaram para Deus assim: Deus, me tira deste mundo, leva a minha vida embora, Senhor. Você acha que Deus não escuta isso? Deus escuta isso todos os dias, constantemente, de hora em hora, de minuto em minuto, de segundo em segundo. E são pessoas que muitas vezes estão desesperadas porque ainda não encontraram o sentido da vida. Só que não encontraram porque estão procurando no lugar errado. Não há como você encontrar. Preste atenção nisso, meu irmão. Não há como você encontrar aquilo que é santo no meio do profano. Não há. Então você precisa procurar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? Agora o irmão vai falar que o lugar certo é a igreja. É isso, é aquilo. O lugar certo que você deve procurar Deus é dentro do seu coração. Até porque se você não encontrar Deus dentro do seu coração, você não vai encontrar Deus em lugar nenhum. Mas como eu vou encontrar Deus dentro do meu coração? Eu te digo, vai agora. Não precisa nem terminar de assistir essa live. Desliga, entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha lá no pé da sua cama e diz: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Você ouvirá a voz de Deus. Você perceberá que Deus está tão próximo de você do que você imagina. Amém? O pecado e a graça. A escolha é sua. Você quer viver em pecado? Quer insistir em viver na prática do pecado?
Um dia você vai colher as consequências disso. Esteja ciente disso. O pecado, ele não vem sozinho. Ele traz com ele a morte e traz com ele o desígnio do inferno. Ou seja, ele direciona para o inferno. E quantas pessoas não estão caminhando a passos largos para lá, no momento desse? Quantas pessoas não estão morrendo nesse exato momento e indo para o inferno? E quantas outras pessoas não estão morrendo neste exato momento e indo para o céu? As pessoas não entenderam ainda, mas as coisas de Deus não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Mas ainda há tempo de evitar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se há tempo. Enquanto estamos vivendo o tempo da graça. Porque quando este tempo for recolhido, a graça for cessada, o que nos sobrará será o juízo. E Deus, ele é justo, meu irmão. Então, esse tempo que temos é precioso demais. Se você soubesse o quanto a vida passa tão depressa, você daria mais valor ao tempo que lhe resta, fazendo o que é certo. Não é mesmo? Aproveite esse tempo que Deus está te dando e busque pela presença do Senhor em sua vida. Abandone de uma vez por todas todo o pecado que te afasta ali da presença de Deus. E entenda que por mais que você seja uma pessoa falha, assim como eu sou falho, Deus está olhando para a intenção do nosso coração sempre. Se você se apresentar a Deus, e a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se você disser: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu não aguento mais viver assim, eu me arrependo, me ajuda, Pai. As mãos de Deus estão estendidas para o teu socorro. Tudo que você precisa fazer é isso. Quando Pedro afundava, depois de caminhar um pouquinho sobre as águas e o vento bateu com mais forte sobre a face dele, ele temeu, não teve fé, ele instantaneamente começou a afundar. E a única coisa que ele teve tempo de dizer foi: Senhor, socorre-me, por favor. Foi o suficiente. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Você está tentando lutar com suas próprias forças, tentando nadar abraçada contra a correnteza, sendo que tudo que Deus espera ouvir de você é um pedido singelo de socorro. Senhor, eu não consigo mais, me ajuda, por favor. Deus virá ao teu socorro, Ele te ajudará. Mas lembre-se, a escolha é sua: permanecer no pecado ou aceitar de uma vez por todas a graça de Cristo sobre sua vida. Amém? Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Que Deus ilumine os seus pensamentos, te dê coragem e que você possa tomar uma decisão de verdadeiramente conhecer a Cristo, o seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Deus tem coisas maravilhosas para você viver ainda.